Senhoras e senhores, iniciando o 12º episódio, ou seja, episódio de número 12, trazendo sempre conteúdo positivo para você. Meu nome é Enéas Nascimento, entusiasta da comunicação, e hoje nós vamos falar sobre algo que dói no bolso do brasileiro: finanças. E para falar sobre esse tema eu trouxe uma fera importada do Rio de Janeiro. Bom, o currículo dele começa assim: ele é filho amado de um Deus vivo que vive e reina, amém, graças a Deus. Casado há 16 anos com a Silvana, contador, perito judicial, 17 anos de experiência no mercado financeiro, especialista em investimentos, especialista em finanças comportamentais, isso é bem interessante, idealizador da comunidade cristã de investidores, muito top, carioca e flamenguista. Com muito carinho, quero chamar aqui nos estúdios do Positivo Cast ele, senhor Fábio Góes. Tudo bom, querido? Muito Como obrigado. é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tá muito nervoso? Eu tô nervoso um pouquinho. Confesso que eu tô um pouco tenso aqui. Eu também, rapaz. Eu tô tentando segurar a caneta aqui. Pois é, eu tô meio tremilicando aqui também. Esse tema é muito importante, né, Fábio? É muito importante, é um tema que tá envolvido em, eu arrisco dizer, em 100% dos lares da nossa população. E empresas também, né? E não perde validade esse assunto quando se fala de finança, né? Não. É extremamente importante quando a gente fala de finanças, principalmente quando a gente entra em temas que, às vezes, parecem ser óbvios, mas quando você começa a conversar e puxar o fio do novelo, você vê que não são coisas tão óbvias. Fábio, eu te apresentei aqui com todo carinho, mas eu gostaria que você se apresentasse para o público, pessoal. Quem é o Fábio Góes? O Fábio Góes é um homem de 43 anos, filho do Deus Altíssimo. Garotão, Enéas, 4.3. Né, um acutis legal, né, tem buscado justamente desenvolvimento, aprimoramento já ao longo dos últimos 43 anos, digamos assim, né? Legal. Casado com a Silvana e trabalho incessantemente para que eu possa melhorar e poder talvez trazer coisas que vão fazer, assim como aconteceu na minha vida, com que outras pessoas possam ter uma visão diferente das finanças, ter uma visão diferente do que é prosperar, do que é efetivamente você dar uma guinada na sua vida e começar a ter resultados melhores com menos esforço. Show. Eu sempre começo assim, Fábio. Vamos começar com pergunta de vestibular. Tá. Qual é o maior desafio hoje para quem quer prosperar e enriquecer? Porque tem muito método na internet, né? Tem muito Mas método na infalível. prática, responde essa para nós aí, Fábio. Eu vou dizer para você, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, que o primeiro ponto que a pessoa precisa entender e precisa até buscar para que ela possa prosperar é saber exatamente o que ela quer. Porque se você para analisar hoje a vida de pessoas que têm resultados, das pessoas que têm sucesso, o sucesso que a gente busca para nossa vida, você vai perceber uma coisa: essas pessoas sabem onde querem chegar. Existe uma pesquisa de Harvard que ela foi feita com uma turma, está tendo um livro chamado O que a Harvard Business School não ensina, né, de um escritor americano bem famoso chamado John Cormack. Né? Ele retrata ali uma experiência que ele fez numa turma de 1979 de MBA da Harvard. Nossa. Né? E o que ele buscava com essa pesquisa? Ele fez assim, a seguinte pergunta: qual de vocês aqui tem o hábito de escrever os objetivos que você tem? E aí ele constatou que 3% somente das pessoas, elas tinham esse hábito de efetivamente pegar: eu tenho planos, vou anotar. 3% é muito 3%. Em média, 13% ali, eles sabiam, diziam: eu sei o que eu quero, tá na minha mente, mas eu não tenho o hábito de anotar. E os outros 84%, eles, não sei o que eu quero e eu só quero sobreviver, terminar esse curso e depois eu vou planejar, vou ver o que eu quero. O interessante é que 10 anos depois, ou seja, em 1989, ele chamou novamente essas pessoas, ele procurou essas pessoas que participaram dessa turma para justamente tentar entender como é que estava o desempenho dessas pessoas. E ele constatou algo assim sensacional. A gente está falando, está trazendo coisa empírica, não é coisa aleatória que a gente acha, a gente está trazendo dado empírico. Fato, né? Ele constatou que aqueles 13% das pessoas que não tinham o hábito de anotar, mas sabiam o que queriam, tinham um resultado o dobro daqueles outros 83%. Meu Deus. 84%, perdão. Né? Eles tinham um resultado que era o dobro daqueles 84%. E a melhor é que aqueles 3%, somente 3% que tinham o hábito de anotar todos os seus sonhos, objetivos e ir atrás daquilo, eles tinham resultados nada mais, nada menos do que 10 vezes maiores
do que a média dos outros dois grupos. E, Fábio, abrindo uma curiosidade, diz que foi comprovado cientificamente quando você, pelo menos, anota a meta que você quer fazer, você tem uma probabilidade de 60% de chance de fazer aquilo acontecer. Exato. Porque isso o cérebro registra, né? Exato. Bem Você interessante traz isso. plano físico, a coisa, aquele projeto que está na sua mente, Uhum. e você começa gerando, acaba você gerando um compromisso maior com aquilo a partir do momento que você traz isso, tira da sua cabeça, do seu imaginário e coloca. Interessante. Porque quando você coloca no papel, dá o senso de projeto. Eu chamo isso de efeito lista de compra, né? Exatamente. Para tu não esquecer, para tu Exatamente. controlar, né? Esse planejamento em si, esse controle, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Então, hoje, seguramente, tem dados empíricos, várias pesquisas nesse aspecto. Então, quando as pessoas sabem exatamente o que elas querem, é um foco extremamente positivo para que elas Legal. possam iniciar sua jornada de uma maneira mais assertiva. E aí tem aquele conto, né? Tem aquela frase que às vezes é até batida de dizer, mas que está lá na Alice no País das Maravilhas. A Alice chega lá, tá o gato numa bifurcação e fala assim, olha, mas eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei para onde o coelho foi, mas se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve. Então isso gera uma sensação de ansiedade também nas pessoas, porque elas não sabem para onde estão indo, não sabem qual é o resultado. E às vezes também não busca orientação, né, Fábio? Exatamente. Né? Exatamente. E o fato de não buscar orientação, ou não reconhecer, por exemplo, o que um mentor pode fazer na vida Exatamente. de uma pessoa, isso realmente faz a pessoa andar em looping, na verdade. Com certeza. Né? Agora, Fábio, como foi assim, esse início da sua história com as finanças pessoais? Como é que foi essa paixão? Conta essa história pra gente aqui. Na verdade, foi Você sempre gostou de número? Foi um caso de ódio pra depois virar amor. Necessidade extrema. Né? Eu, como uma pessoa que sempre busquei dar um passo diferente, eu sempre fui uma pessoa que entendeu que uma só fonte de renda não seria necessária se eu quisesse, de fato, evoluir e alcançar os meus objetivos. De planejar? Então, eu sempre estava empreendendo em alguma outra coisa fora o meu trabalho. Bacana. Então, eu trabalhava, olha, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira quando eu cheguei na faculdade, eu trabalhei num banco, num coletinho verde, posso ajudar? Né? Um banco que hoje não tem. Hoje esse banco não está mais no Brasil, mas é um banco que chamava o Banco da Sua Vida. Não vou falar o nome do banco, era o banco da Sua Vida, né? 10 dias sem juros no cheque especial. Pra falar é patrocínio, né? Exato, aí não pode falar, né? Mas eu tinha uma relação aonde eu comecei no mercado financeiro, eu comecei a estudar esse tipo de coisa, mas não a viver aquilo. E eu percebi que... Mas esse foi o seu gatilho? Assim, eu preciso fazer isso. Você parou pra sentar na cadeira e... Não. Eu comecei... A minha infância, ela foi uma infância difícil, né? Por assim dizer. Pode falar um pouquinho? Posso. Os meus pais se separaram. Eu tinha, acho que, 4 anos de idade, né? Isso gera um impacto na vida de uma criança muito grande. E não pior, né? Durante algum tempo, ele separou dos filhos também. Então, a gente passou muito tempo sem o convívio com o nosso pai. Sem a imagem, né, do pai. Sem a imagem do pai para gerar ali não um status, né? Mas uma figura de autoridade que pudesse ali, de repente, guiar-nos num caminho que a energia masculina, por assim dizer, como se diz hoje. Sim, equilibra. É o equilíbrio. Exatamente. E o que dizem que a falta da imagem do pai ou do relacionamento com o pai atinge a sua vida financeira diretamente. Com certeza. Né? E aí, depois disso, eu acho que como eu e talvez 70%, 80% ou até 90% da população brasileira não tive essa cultura de aprender em casa sobre finanças, né? Sobre controle de gastos, sobre educação financeira, eu não tinha isso em casa. Né? Então, na minha realidade, éramos eu, minha irmã mais velha, criados por uma mulher sozinha. Era você mais uma irmã? Sou eu. Perfeito. Eu tenho uma irmã mais velha e tenho outros irmãos por parte de pai. Perfeito. E foi um desafio, na verdade. Muito desafiador. A gente nunca passou necessidade assim de passar fome. Mas a vida era difícil. Você imagina uma mulher... mãe solo, vamos dizer assim. Vamos botar quase 40 anos atrás. Nossa. O perfil da sociedade era outro. Não tinha tanta oportunidade como tem o digital, por exemplo. E aí você pensa um garoto de 6, 7 anos de idade indo para a escola, chegando ali, vendo os coleguinhas com os tênis da hora, e você chega em casa, mãe, eu quero aquele tênis e tal. E aí a mãe chega e fala assim, filho, a gente não tem condições. Isso acontece uma vez. Aí você vê uma outra coisa. A gente não tem condições. Então isso acaba criando na cabeça de uma criança que num primeiro momento ela até vai entender, não temos. Mas talvez isso em mim, não sei se isso faz sentido, se alguém se identifica com isso, mas isso em mim criou uma sensação de que eu não merecia ter as coisas. Não merecimento.
Nossa. Né? Eu uso até o caso do... Quando eu vou fazer palestra, eu uso o caso do quichute. Eu usava quichute, quichute. porque o quichute, ele durava 3 anos, 4 Eu anos. também, eu não eu precisava cheguei a trocar, usar. então eu ficava parecendo o Bozo, né? Com quichute A 3 gente vezes, amarrava na canela, né? 3 vezes maior do que o pé, né? Pra poder durar, de fato. Não, e Fábio, quando você diz o não merecimento, desculpa te cortar, Sim. é o tipo da pessoa que, em vez de tomar copo de água num copo de vidro, água num copo de vidro, toma água num copo de plástico. Exato. Né? É mais ou menos esse efeito, assim. Basicamente, né? Porque... E aí isso foi se perpetuando ao longo do tempo. E aí, fazendo um loop, passo para o momento, para não ficar muito longa a história, aonde eu comecei a trabalhar no banco. Eu trabalho desde os meus 13 anos, mas com carteira assinada. Essa foi minha segunda oportunidade. Antes eu trabalhava como office boy no escritório de contabilidade. Mas sempre mexeu com números boa parte da vida, né? Isso te Exatamente. traz essa especialidade. E aí eu comecei a trabalhar com banco e eu comecei a perceber um salário maior do que quando eu não trabalhava em banco. Porque, Opa. querendo ou não, o funcionário de banco, pelo menos na época, ele ganhava um pouco melhor do que a Sim, realidade tinha uma vida normal. referente Pelo menos na minha realidade que eu tinha. a grande massa, né? Ele tinha uma vida... Exato. Uhum. E aí eu comecei, como não tinha aquela questão do perfil de ter estudado sobre finanças, eu comecei a comprar coisas descompensadamente, Nossa. né? Então É o cara você e mais tinha, 99% da... o cara tinha um salário menor, o guarda-roupa cheio de tênis, relógio, ou seja, aquilo que eu não tinha na infância, aqueles tênis, eu Verdade. acabava comprando mais. E aí quando chegava a fatura de cartão de crédito, Me segura, Jesus. só de parcelado já vinha um valor que eu não podia mais gastar. Caramba. Porque a pessoa começa a entrar nesse loop. Ô, Fábio, né? então isso é um gatilho emocional também? Então, no meu caso, foi um gatilho emocional, porque tem uma frase, hoje eu entendo isso, né? Que todo excesso esconde uma falta. Eu não sei onde eu vi essa frase, mas é Então, verídica, é real. exatamente. Então, hoje, se você que está assistindo a gente Desculpa, aqui, todo excesso ele esconde uma falta. Perfeito, perfeito. Né? Então, hoje, você que está aqui nos assistindo, talvez se você esteja a qualquer recurso que bate na tua mão, tu compra aquela questão específica, saiba que talvez lá atrás, em algum momento, aquilo na sua percepção te faltou. E em momentos de ansiedade, em momentos de desconforto, talvez você esteja descontando nisso daí. E isso muitas vezes faz com que você não consiga desenvolver um princípio que é extremamente importante e que é bíblico, de você ir juntando aos poucos, para que você possa, diz a palavra do Senhor, diz que na casa do sábio tem azeite, mas na casa do tolo tudo é consumido. Né? Na casa do tolo. Perfeito. Então, isso Eles em comem mim a semente, né? Isso em mim gerou um loop onde muito tempo eu vivi endividado. Então, quanto mais o meu salário aumentava, pior era a minha situação, porque mais dinheiro tinha à disposição, mais limite de cheque especial de cartão tinha à minha disposição para eu gastar. E isso a gente não aprende na escola, né? Não aprende. Como ter inteligência emocional Não com aprende. finanças, né? É na Não prática. aprende. Exatamente. E eu percebo que isso hoje é pouco falado, né? Mas acredito que se não o mais é um dos assuntos mais importantes por onde as pessoas precisam começar. Porque não adianta você chegar e ouvir o guru da internet falando para você, olha, você precisa reduzir os seus gastos e aumentar as suas receitas. Amigo, se você tem essa questão de que você não consegue em momentos de ansiedade se segurar de comprar algo que talvez você não precise, não adianta, você pode aumentar 10, 20 vezes o teu salário que você vai acabar correndo, dando a volta e correndo, parando atrás do próprio rabo, onde você estava anteriormente, e com um buraco muito maior, porque hoje você tem mais recursos à sua disposição para você gastar mais. E o pessoal acha que viver é gastar, né? Exatamente. A gente, assim, ó, se você abrir o Instagram, tu vê gente tirando foto com um tênis, com, sei lá, seja lá o que for, um mimo, né? Eu tô assim, eu mereço, hashtag eu mereço. Pois é. Né? Só que às vezes nem sempre merecer é o tempo correto de você aplicar o valor, o dinheiro que você tem ali, né? Exatamente. Aí a gente vai para o segundo ponto, né? O primeiro ponto é você saber exatamente o que você quer. O segundo ponto é você justamente trabalhar no que eu preciso para conquistar esses objetivos, o que eu quero, né? O que me falta hoje. Por exemplo, eu tenho um objetivo para daqui a 10, 20 anos, aí quem está ouvindo agora pode pensar, pô, mas daqui a 10, 20 anos, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, não sei nem se eu estou morto amanhã. Não temos esse costume. Exatamente. Total. Aí é um problema da nossa cultura pensar dessa forma, mas quando você começa a entender, tá, eu quero daqui a 20 anos ter uma casa assim, estar com um corpo assim, ter X na escrever conta, isso, né? Escrever isso. Você começa a trazer isso para um plano palpável para você entender
quem essa pessoa precisa ser para alcançar isso daqui? Uhum. E aí você começa a ver, tá, aonde eu estou nesses pontos aqui em que eu preciso ser para alcançar esses objetivos. E aí você começa a traçar estratégia. E aí você começa a trabalhar, de repente, o seu perfil da compulsão. Quais são os gatilhos que eu tenho que me fazem agir dessa forma? E a partir daí, você cria um plano customizado para você, não é um plano genérico, é um plano específico para você, aonde você se desenvolve, entende como é que você funciona na questão das finanças e você começa a traçar planos mais assertivos. Ninguém que não foi ensinado sobre finanças tem a desculpa de falar assim, mas ninguém nunca me ensinou, a partir do momento que ela se torna uma pessoa adulta. Porque se você está aqui assistindo esse podcast, parabéns, ó. Minha salva de palmas e meus sentimentos, meus parabéns para você. Porque isso você é uma ação poderia estar positiva, fazendo, né? com certeza. Você está despertando a sua mente para algo extremamente importante. Você poderia estar rolando o feed de Instagram, TikTok, aleatório. Porque hoje tem muita coisa boa na internet falando sobre finanças. Então, você não ter aprendido, tudo bem, você não aprendeu. Mas como eu posso saber qual é o melhor momento para eu buscar essa mudança? Qual é o gatilho? Então, o melhor momento... É ele identificar aonde está a dor dele e buscar uma solução? Então, o melhor momento já passou. Já O passou? melhor momento... Já passou. O primeiro melhor momento já passou. Porque assim que a gente atinge a fase a fase adulta, a gente tem esse objetivo. A gente precisaria ter esse objetivo. Os japoneses têm esse... Né? Só que o segundo melhor momento é agora. É agora. É exatamente. O agora ninguém tira de você. O que acontece? Hoje você vê pessoas extremamente ansiosas, pessoas doentes emocionalmente, justamente porque elas não sabem o que vai ser amanhã, porque elas não se prepararam para chegar aqui. Eu tô falando de jovens de 28, 30 anos, não tô falando de pessoas mais velhas não, tá? Eu tô falando de pessoas de 20... Não tá tão longe. Né? A gente tá pegando aí um universo onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E você vai perceber, as pessoas não têm um plano, as pessoas não sabem sobre finanças e acham... Não buscam conhecer também. Não buscam conhecer. E a gente vive, e isso é o que é mais louco, a gente vive na sociedade, no piloto automático, como se algo fosse acontecer, uma herança fosse cair no meu colo, ou se algo que acontecesse fosse acontecer do nada para mudar minha vida. E, de fato, isso é muito difícil acontecer. Agora, uma coisa interessante, assim, penso eu, Fábio, será que isso não cria, talvez, esse gatilho de infância, por exemplo, que a pessoa vai na escola e, não desmerecendo de forma nenhuma, né? Mas, por exemplo, a matemática, a pessoa tem medo da matemática em si, né? Não digo de forma geral, tá? Então ela vai criando eu vou usar uma palavra técnica, uma ojeriza da matemática, e isso, com certeza, a médio e longo prazo, acaba refletindo aqui na frente, na vida adulta. Chega com 25, 20. Então, a forma como a pessoa entende, assim, ó, poxa, eu não quero entender de finanças porque, assim, ó, se eu sentar ali, eu não vou entender nada do que ele tá falando. Por que eu tô falando isso? Eu falo no sentido de que, se não existe, exemplo, um Fábio Góes, que explica o método a tal forma que eu entenda que eu sou um ignorante na parte de finanças, isso com certeza vai haver mudança. Mas se tem, exemplo, uma explicação de um método que eu não consigo entender, a pessoa se afasta. Isso também é um desafio não só de quem está aprendendo, mas de quem está ensinando também, né? Com certeza. O que acontece? Todas as não sei se eu fui claro. Eu entendi. Todas as nossas experiências vão forjando aquilo que a gente tende a fazer ou não fazer. Né? A gente precisa entender o seguinte... A minha vida, para eu alcançar os meus objetivos, primeiro, vamos voltar, né? Primeiro eu tenho que saber o que eu quero. E acho que esse é o ponto mais difícil. Eu acredito que se eu perguntar aqui, aonde você espera estar daqui a 10 anos, não vou nem botar 20, mas daqui a 10 anos, aonde você espera estar? Como é que você acredita que vão estar as suas finanças? Como você gostaria que estivessem as suas finanças? Para onde você gostaria de estar viajando? Você gostaria de estar viajando com que frequência? Qual é o teu salário daqui a 10 anos? Como você gostaria que isso estivesse? Essas pessoas possivelmente vão ter um plano para o salário. Exatamente. Causa medo. Exatamente. As pessoas não vão saber responder. As pessoas vão justamente entrar nesse viés. Cara, eu não sei nem se eu tô vivo amanhã. E estatisticamente, querido, querida, você vai estar vivo aqui. A probabilidade é muito maior. E talvez você esteja com um problema maior, porque o tempo continuou passando e você continuou a não se preparar. Então, o segundo melhor momento é agora. É o presente, né? É o presente. É onde eu consigo agir e, tipo, olha, eu não tinha educação financeira, não tinha esse conhecimento, mas agora eu preciso desenvolver. Agora eu preciso criar um mecanismo para que eu possa... daqui a 10, 15 anos, está vivendo numa condição diferente. Perfeito. O você de daqui a 10 anos vai te agradecer por você tomar essa postura hoje. Entendi. Não espera para amanhã. Ô, Fábio, sabe que aqui no estúdio todo mundo participa, né? Eu vou pegar no pé do diretor,
para perguntar ao diretor se ele tem uma pergunta. Tá Ô, ok. diretor, tudo bem? Você tem uma pergunta pra gente aqui? Ele falou assim, não, cara, falei, eu vou te pegar de surpresa, rapaz. Tudo bom, diretor? Tem pergunta pra gente aí? Tudo bem, tudo certo. A primeira pergunta é como mudar essa mentalidade, né? Porque é muito difícil, sabe? Interessante, boa pergunta. Eu acredito fortemente, né? Eu aprendi isso aí com uma das pessoas que passaram pela minha vida, que toda habilidade, ela se adquire com conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Isso dá um corte bom, hein? Conhecimento, prática e repetição. Toda habilidade, ela se adquire com conhecimento, prática e repetição. Se a pessoa quer mudar uma mentalidade, ela precisa, primeiro, entender aonde essa mentalidade está. Qual é a mentalidade que eu quero absorver? Aonde ela está? Em quais círculos? E começar a frequentar pessoas, ambientes onde essas pessoas estão. Agora E começar a você falou. estudar assuntos pertinentes a isso. Então, mas agora, foi até levando o gancho que o diretor perguntou para a questão da mentalidade, a gente é o que a gente se alimenta, né? Exatamente. Em que roda a gente está. Exatamente. Porque diz que nós somos o produto das 5 pessoas que a gente tem conexão. Né? Então a gente tem que entender, ver do que a gente está se alimentando. Exatamente. E se esse alimento vai te levar aonde você realmente quer estar. Exatamente. Tem uma frase que diz, se você estiver andando com 5 milionários, você vai É ser o o sexto milionário. Se você estiver andando com 5 tolos, você é o será sexto. o sexto. Né? Então, Muito bom. e isso, as companhias que nós escolhemos caminhar, eu não estou dizendo aqui para ninguém, falar assim, cara, tu tem que largar seus amigos de infância. Sim. Não, pelo amor de Deus, tá? Você precisa entender. Hoje, dentro do teu contexto, ou perto de você, quem são as pessoas que hoje estão mais próximas de viver a realidade, ou estão vivendo a realidade que você gostaria de estar vivendo daqui a 2 a 3 anos, e começar a entender o que essas pessoas estão fazendo. Quem sabe, hoje, você ler um livro e tirar dali estratégias para que você possa aplicar a sua vida, possa ser um caminho. Talvez você possa ter uma companhia mais específica, de alguém que talvez passou pelo que você está passando agora e conseguiu inverter essa curva e conseguiu agora estar tendo melhores resultados. Essa pessoa talvez vai conseguir te dar a mão de uma maneira muito mais específica, porque ela sabe os buracos que tem no caminho. Agora, Fábio, assim, ó, qual é o impacto do deixa para depois, todo brasileiro, deixa para o final, qual é o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa? Então, os impactos são muitos. O que acontece? Eu vou dizer mais uma coisa aqui sem medo de ser feliz. Se quiser usar algum exemplo, fica à vontade também, Né? tá? Eu vou falar mais uma coisa aqui sem medo de ser feliz. A ansiedade, essa sensação de que você está sendo roubado, o seu tempo está sendo roubado, Interessante. isso é uma coisa que vai continuar com você, esse vazio que você tem, ele vai continuar com você até o momento em que você decidir se posicionar. Eu ontem ouvi uma coisa, né, muito importante, inclusive ouvindo uma música do Renato Russo, que me chamou a atenção ontem de uma forma diferente. Bacana. Onde ele diz que disciplina é liberdade. Disciplina, meu Deus do céu. Disciplina é liberdade. Ô, Fábio, da próxima avisa pra trazer um violãozinho aqui. Eu não sabia que tu canta. Show de bola. Disciplina, Né? tem que Disciplina botar na camisa, é né, liberdade. Disciplina, Porque o que nossa. acontece? Quando você entende o que você precisa, você começa a traçar esses planos, você começa a de repente, desenvolver mais fontes de renda, guardando o seu coração, não comprando coisas que você não precisa, não sucumbindo a esses gatilhos. Você começa a perceber resultados financeiros, isso vai te dando tranquilidade, e a tranquilidade está a liberdade. Hoje, se você está num contexto financeiro que não lhe agrada, num contexto financeiro dificultoso, certamente o seu nível de ansiedade está um pouco, para não dizer muito, maior do que o que deveria se você estivesse, de repente, numa situação financeira diferente. Então pense como você quer de fato daqui a 10 anos, porque o você de amanhã vai agradecer pelas decisões que você toma hoje, ou talvez ele não venha a agradecer a você. Legal. Agora, Fábio, assim, ó, então o que eu percebo é que a ansiedade está muito ligada à vida financeira, basicamente, ou parte disso. Então, vamos lá. Existem... E aí Tem eu um vou comportamental também, né? saindo um pouco da seara exclusiva financeira, né? A gente vive algumas áreas da vida. A gente tem relacionamento, saúde, saúde física, saúde emocional, tem finanças, Perfeito. né? Tem uma série, tem outros Isso relacionamentos. tudo num corpo só, né? Tudo Um corpo só. essa mistura de coisas dentro de nós. E a gente precisa cuidar de todas. Só que se eu hoje fosse começar buscando justamente uma estratégia um pouco mais inteligente,
eu daria um foco um pouco maior nas minhas finanças, porque eu entendo que a pressão financeira me faz tomar decisões que talvez não sejam as mais assertivas, mas eu as estou tomando porque eu preciso daquele recurso. Mas pensar em finança não o pessoal confunde também, né? Não é ser ganancioso. Ser Não. ambicioso é diferente. né? Ambição e ganância são duas coisas diferentes. Da mesma forma que também você trilhar um caminho de enriquecimento, por assim dizer, não é ruim. Desde que você tenha muito claro, tipo assim, eu sou ambicioso e eu sei que para eu enriquecer, Uma ambição eu preciso positiva. ajudar pessoas e não pisar em Eu pessoas. preciso transbordar, né? Exatamente. Interessante. Eu preciso. Porque hoje, se você parar para olhar, a gente vive numa cultura em que muita gente demoniza as pessoas que são ricas. E Você esquece ser que um rico- dia elas. Um dia Você ser rico é um foram problema. É um problema. é pecado? É pecado. Ser rico? Prosperidade, entende? né? É E verdade. isso faz, eu não sei se você já tem um experimento, agora isso me veio agora na cabeça, tem um Muito bom. experimento muito interessante, é uma Aham. coisa até meio que de Pavlov, né? Uma coisa que a gente Aham. estuda na escola, lá na 5ª série. Tem uma pesquisa que foi feita que no meio de uma sala, foi uma pesquisa feita com macacos, tá? No meio de uma sala, macacos não treinados especificamente, né? Aham. Colocaram no meio de uma sala uma escada e lá em cima da escada colocaram um cacho de banana. cacho de banana. Eu já li sobre isso. Exatamente. E aí, os primeiros macacos que, obviamente, iriam subir para pegar aquele cacho de banana, Não sabia o que. as pessoas do experimento tinham um jato de água, uma mangueira Bem de água forte, né? bem forte que Interessante. faziam com que aqueles macacos caíssem da escada toda vez. Era só subir na escada Era só subir na E os caras escada jogavam água. que ele jogava água. e molhava os macacos de baixo também, né? Exatamente. E durante algum tempo eles fizeram isso. E aí, uma coisa interessantíssima aconteceu. Eles permaneceram com aqueles macacos na sala, né? E aqueles macacos pararam de subir aquela escada, porque toda vez que eles tentavam subir, o jato d'água vinha em cima, então eles já associaram aquilo. Então, Eu não vou nem essa tentar associação mais. É absurda. Olha que Eu não vou nem loucura. tentar mais. Caramba. E o interessante que aconteceu veio a seguir. Logo depois, eles colocaram novos macacos que Colocaram não novos tinham macacos. tomado jato de Nossa. água. Ou seja, macacos que não tinham aquele viés, né? Não sabiam que Não sabia aquilo iria acontecer. E eles não jatearam água nesses macacos novos. E aí é que tá a questão interessante. Esses novos macacos, eles obviamente, como eles não estavam condicionados, eles Viram o cacho viram da o cacho de banana e foram atrás. O incrível é que quando eles começaram a subir as escadas, os próprios macacos que estavam antes, que já receberam jato d'água, derrubavam esses macacos. Então, Nossa. esse tipo de condicionamento, ele Se aplica, né, ao se ser humano. aplica, se aplica. A gente também Nossa. é condicionável. Então, se em alguma esfera eu encontro alguma barreira e me frustro e paro e paraliso, talvez eu esteja transferindo essa frustração e paralisação para outras esferas da minha vida. Não, e outra coisa, é aquela história assim, ó, se eu fui lá e não me dei bem, Fábio, não vai não, porque tu vai se dar mal, cara. Exatamente. Exatamente. Ela cria aquele panorama, né? Eu gosto muito quando você fala que você acredita que todo pensamento gera um sentimento, e o sentimento gera comportamento. um Achei lindo essa comportamento. frase. Assim, Isso é algo extremamente real. A gente precisa, a todo momento, parar de viver esse piloto automático e estar sempre se perguntando se aquilo que a gente acredita é verdade. E eu não estou dizendo aqui, a gente está falando de finanças e eu ainda não falei de dinheiro aqui. Né? Finanças é extremamente importante, mas para o teu caminho rumo ao enriquecimento, nem todos vão ficar milionários, estilo Flávio Augusto, né? Mas eu acredito que todos podem viver com uma qualidade de vida muito superior às que vivem hoje. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Né? Eu tô dizendo que assim, nem todos serão, Disciplina, mas não significa que você não possa tentar ousar. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. O que vai definir é a forma como isso te impacta e como você deixa isso reverberar dentro de você a ponto de você falar assim, cara, eu preciso começar a fazer as coisas que eu não tenho feito, mas que eu preciso fazer. E eu tenho agora, né? Eu preciso deixar de ser criança e fazer somente aquilo que eu gosto de fazer e tenho que passar a fazer o que eu preciso fazer. Não é que não gosto, é o que eu preciso fazer. Exato. Né? Durante um tempo, deixa eu contar um pouquinho aqui. Fica Durante à vontade, um tempo, eu, numa das minhas orações, eu pedi algo muito esquisito, né? Eu pedi para Deus fechar as portas aonde ele não mais estivesse do outro lado. Nossa. E nessa época eu estava bem no mercado financeiro. Eu e minha grande boca, né? E aconteceu que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu perdi meu emprego, eu tentei outras situações Tem que tomar e cuidado com as nossas orações, não hein? tinha a porta mais aberta para mim. E fechou tudo, começou a fechar só tudo. o que aconteceu, só o que aconteceu para mim foi porta fechada. Nesse aspecto de eu trabalhar diretamente em bancos, corretoras, portas fechadas. Foi se fechando. Até que eu me deparei com a situação.
Eu desempregado, minha esposa desempregada, Nossa. e apareceu um carro para eu dirigir. E eu fiz Uber durante um tempo. E muita coisa aconteceu durante Essa um bom jornada, essa tempo, né? experiência, né? Inclusive, um convidado seu aqui, ele entrou no meu carro. Foi Ah. o Leão. O Leão, Rodrigo Leão. Ele entrou no meu carro. É o Emerson, né? Exato. Adriano Adriano Leão. Desculpa. Adriano Leão, perdão. Abraço, Adriano. Tudo de bom. Abraço pra você, querido. Eu vi aqui, Olha eu fiquei que- muito feliz sério, quando cara. vi que ele tava Que no grata podcast. surpresa, cara. Olha Né? que Ele coisa. entrou no meu carro, e ainda te digo, eu peguei ele no shopping, Uhum. deixei ele no Cobra Sol. Olha só, tô dando Detalhe. spoiler aqui de onde o cara mora, hein? Viu, Deixei ele no- Adriano? Não, esse corte eu vou ter que mandar pra ele. Né? E aí, Nossa. E aí, muita conversando, coisa... bate-papo. Exatamente, a gente conversando, várias coisas aconteceram, né? E aí eu comecei a construir um caminho diferente. Deus começou a abrir portas diferentes. Hoje eu tenho uma mentoria, não trabalho diretamente no mercado financeiro, embora tenha aí 17 anos, basicamente. de Só abrindo um experiência. parênteses, o Adriano deixou alguma mensagem pra você que mexeu com a sua mentalidade? Então, ele pouco falou. Eu não sabia quem era o Adriano Leão. Olha Até eu só. peguei, eu enquanto líder de uma célula de casais, entrou ele e a esposa Uhum. no carro. Eu cheguei, ainda conversei com ele durante um tempo, convidei ele para a célula. Eu acho que ele chegou aí num culto lá da Uhum. igreja. Mas ele me abençoou. Eu tava passando um momento bem conturbado Uhum. naquele momento. Pô, que bacana. E a gente conversando Um sobre belo Deus, registro, cara. Um belo conversando registro. sobre Deus, Uhum. conversando sobre as coisas. Ele é um homem bem de Deus também. Uhum, Bem, bacana. e aí, no final, eu recebi um Pix. Eu não vou falar o valor aqui não, mas o cara me abençoou. Adriano, Caramba, cara. Deus te Não, abençoe. Isso pra mim é um privilégio, viver Você esse entende? momento da sua história. E E do Adriano também. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu acordava às 5 horas da manhã, porque estávamos eu e minha esposa desempregados. Eu acordava às 5 Era horas o vai da ou manhã, racha, né? né? Eu Fábio. trabalhava até as 2 da tarde, o movimento dava uma caída, eu ia para casa, almoçava, dormia, e quando dava perto das 4h30, eu voltava a Mete dirigir marcha, vambora, de novo. até quase as 11 horas da noite. E justamente foi onde essa Nossa. chave para mim virou. Não é sobre o que eu quero ou o que eu gosto de fazer. É sobre o que precisa ser feito. Vai ter momentos da tua vida em que tudo vai parecer que está dando errado. Você precisa continuar fazendo o que precisa ser feito, não somente o que você quer fazer. Né? Porque isso, né, eu acredito muito no Deus que eu sirvo. Né? Eu não sei qual é a sua crença, mas existe um Deus que vive e que reina, e Ele te ama. E Ele quer o melhor para você. E muitas vezes permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, não para que a gente venha a perecer, não para que a gente venha... Não que A Ele se goste perder, que a gente né? sofra, mas é porque Ele tem algo para você. E tá forjando também, né? E isso, Aham. pelo que você está passando, tem diretamente a ver com aquilo que ele quer transbordar na sua vida. Então, tem certas coisas que a gente passa, a gente não precisa, a gente não deve reclamar. A gente deve entender aquele contexto. Para que aquilo? Para que Deus está colocando aquilo na nossa vida? E a gente arregaçar a manga e, de fato, fazer. Ele hoje tem me abençoado. Hoje, eu estou como perito judicial, estou exercendo a contabilidade, né? Eu tenho algumas ações onde eu estou fazendo perícia judicial. Especialista em investimento. Eu também, sou né? especialista, isso ninguém vai tirar de mim. Eu sou especialista em investimento. Eu tenho uma mentoria, eu tenho uma turma de mentoria chamada Metanoia Financeira, Uau. onde a gente trabalha justamente esses pontos, né? Essa mentoria é E aberta? É uma mentoria, Fechada? ela é fechada, Ah, tá. né? Daqui a pouco eu vou entrar num ciclo, Bacana. inclusive, do treinamento dele para que aqueles que assim Ah, são desejarem, níveis, acharem, né? Existem níveis. Exato. Aham. aqueles que assim desejarem, eles possam participar. Uhum. A palavra diz que o obreiro é digno do seu Seu salário, salário. então tem sim um custo, né? Até porque eu não vivo de luz, né? A O gente carro sem gasolina não anda, né? não Como o anda. pessoal, né? Então eu acredito e entendo E que é um método hoje, que dá resultado. hoje você recebe à medida em que você ajuda pessoas e resolve o problema de pessoas. É a Então, eu acredito- semeadura, né? é a lei da semeadura. Agora, Claro. assim, ô Fábio, uma pergunta que eu ia fazer pra você, assim, ó. Hoje, tá? Se a pessoa corta os seus gastos e aumenta a sua renda para investir o que sobra, não seria isso o suficiente para ela prosperar? Sabe? Eu cortei meus gastos, né? E aumentei minha renda. Lógico, se eu cortar meus gastos, a minha renda vai aumentar. Isso não seria suficiente? Em curto Deixa eu construir Processar, né? legal Boa. aqui a resposta, porque em teoria isso é o que é difundido, né? Aumentar receitas, reduzir despesas. Isso parece óbvio, mas aí tá o que, né? É. Coisas que óbvio, parecem óbvias, mas mas quando você vai puxando o mas novelo entre ali... linhas é que é o negócio. Né? Pois é, porque eu vou buscar reduzir os meus gastos. Uhum. E aí talvez eu esteja achando que eu estou me sacrificando demais. E aí eu vou aumentar minha fonte de receita, mas eu não mudei aqui para que isso, né? Isso vai gerar
talvez em algum momento vai ser benéfico, eu vou conseguir efetivamente ter algum resultado. Mas quando acontecer um pico emocional, Entendi. pode ser que eu volte para aquele ciclo com todo aquele primeiro Essa zona de conforto. resultado, Uhum. eu possa colocar aquilo cair por terra. Então, a primeira coisa que você que está em casa, que você precisamos fazer, é justamente estarmos a todo momento policiando como as questões cotidianas afetam no meu impulso de compra. Existe uma dica em cima disso, por exemplo, assim, olha, uma dica interessante seria olhar sempre seu saldo no dia. Porque tem gente assim, ó, não quero nem olhar, quero pegar e não quero ver limite de cartão. Isso está muito ligado ao comportamento, claro. Sim, eu acredito que uma das dicas mais assertivas que alguém poderia dar para a pessoa que Nesse quadro, né? nesse Aham, quadro perfeito. é não comprar na hora. Deu aquele pico emocional, Bate quero aquela comprar, segura. Pergunta, eu realmente preciso? Uma grande porcentagem de compra é muito Impulso. A gente, em certa medida, Aham. você vê, a gente vive num mundo capitalista, nada errado com isso, porque o Tá mundo tudo bem. capitalista, ele criou muitos milionários, várias pessoas vêm ficando milionárias ao decorrer do tempo, vêm vivendo melhor, né? Mas também cria, dependendo dos meios em que você tiver, uma sensação de consumismo. Então, se você tá na televisão, extremo, olhando né? televisão, cara, tudo que você tá vendo está tentando te influenciar para comprar algo. Não, e você fica pensando assim, eu posso, né? Eu Esse que é o perigo. posso, eu mereço, Eu porque mereço. minha semana tá sendo muito difícil no trabalho, tem muito E trabalho. cria gatilho de compensação, né? Exatamente, Nossa. exatamente. Né? Então, essas coisas a gente precisa estar a todo momento ali vírgula, tá? Você tem que ter qualidade nas coisas, você tem que ter os seus momentos de lazer, fazer suas coisas, sim. Mas quando você começa a transferir uma parte emocional de eu não estar bem Uhum. para fazer essas coisas e estar sempre fazendo isso, talvez você esteja justamente no cenário em que você precise mudar para que você possa, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ter um cenário completamente diferente na sua vida. Entenda o seguinte, a gente vai morrer um dia. E é extremamente importante eu falar isso agora. A gente tem que parar de viver. A gente não vai morrer amanhã, tá? Pelo menos eu espero e oro a Deus para que não. Né? Mas em algum momento a gente vai deixar esse plano. A gente vai morrer. Então, como é que eu estou vivendo? Se hoje eu morresse, como é que ficaria a minha família? E a minha força de trabalho, com o tempo, também vai diminuindo. Como é que eu vou estar financeiramente daqui a 20 anos, quando eu tiver, por exemplo, no meu caso, 63 anos? Por isso a Eu não vou importância do estar, planejamento. eu não vou estar com a mesma disposição que eu tenho hoje. E se eu não crio um plano, eu fico dependente de INSS. E aí deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo aqui, tá? A gente tem um déficit quase trilionário, é bilionário o déficit No INSS? nas contas Nas para contas. INSS. Sim. E aí a gente tem outro cenário, tá? Na década de 60, você tinha um cenário em que 8 contribuintes, em média, pelos impostos, pagavam a aposentadoria de uma pessoa. Hoje, com a taxa de natalidade vem aumentando, quer dizer, diminuindo, Diminuindo. e a expectativa de vida vem aumentando, porque Diminuindo os pagantes também, né? se você para pensar que antigamente, há 40, 50 anos atrás, as pessoas viviam até 65, 70 anos, hoje vivem até 90, mais, Sim, qualidade de vida. menos crianças nascendo, você Isso- vai isso pesa percebendo na que em balança. algum momento essa conta lá na frente não vai fechar. Há um desequilíbrio. Então, em algum momento lá na frente, possivelmente esse INSS ou não vai existir ou vai servir a título de complemento de alguma coisa. Então você precisa, se não por outra coisa, por subsistência, você precisa começar a pensar diferente agora, porque lá na frente a conta não vai fechar. Então você prefere o quê? Você vai preferir agora, você sentir a dor de ter que mudar o teu perfil e começar a criar um plano, né, para que daqui a 10, 15 anos você esteja tranquilo, tranquila, ou numa situação melhor do que a que você está hoje, ou você quer viver essa vida do mesmo jeito que eu sei que também não está confortável, para chegar lá na frente, você se arrepender amargamente e depender dos outros. Nossa, Essa é a eu pergunta acho que de R$1 milhão hoje. porque ninguém gosta de depender de ninguém, acredito. É no sentido de se sentir útil também, né? De Sim. poder proteger, de poder fazer parte. Porque se você faz parte, só que você não contribui, né? Você não faz parte de alguma forma. Com certeza. Né? Você não tem essa utilidade. Deixa eu só Por favor, fica à complementar vontade, essa claro. informação. Eu mencionei aqui que na década de 60 lá eram 8 pessoas trabalhando para
pelos impostos, pagar um aposentado. Hoje, 8-1, né? 8-1. Uhum. Hoje, chuta um número. Como é que tá? Como é que tá? É. Tá, eu vou chutar 5-1. 1,6-1. Meu Deus do céu. Então não precisa ser gênio da matemática para Pra entender entender o que- caminho e a aceleração que você está tomando. Então isso é mais um fator que torna extremamente importante. Cara, eu preciso criar um plano para minha vida, para minha família, para que amanhã eu não dependa de governo. Hoje já, apenas 1% das pessoas que recebem aposentadoria conseguem viver somente com os recursos da aposentadoria. Ô, diretor, tu tem plano de aposentadoria? Fala com a gente aqui, diretor. Hoje em dia, depender de terceiros é muito difícil, né? Você tem essa Muita mentalidade? gente tá indo para previdência privada, né? Devido a esse rombo aí do INSS. Será que é uma boa escolha ou prefere investir em outras fontes? Então, hoje a previdência privada ela é uma opção, né, dentre várias para diversificação, principalmente para longo prazo. Né? Hoje, na época ali há 15, até uns 10, 15 anos atrás, os produtos de previdência, eu confesso para você que não eram tão eficientes. Uhum. Hoje, né, com a evolução das coisas, abertura de mercado, com plataformas como XP, BTG Pactual, outras também, É bem né? conhecida. Uhum. Muitos produtos precisaram se readequar e melhorar. Então, hoje sim, a previdência complementar como um plano onde você vai colocar parte dos seus recursos é extremamente importante, principalmente para diversificação. Mas existem também outras estratégias que, ao longo do tempo, podem ser bastante interessantes, né? Desde Por que exemplo. Uhum. investimento em fundos imobiliários, fundos de investimento até, né? Mas fundos imobiliários, ações, Tem essa questão de debêntures, dívida do governo. títulos comprar públicos federais, isso que não- são, né? Perfeito. É você entender como é que está o seu apetite por risco, né? E aí entenda, né? Quanto maior o teu horizonte de tempo, E como é que tá a tua disciplina também, né? exatamente. Você precisa ter primeiro. Aí eu vou entrar no clichê, tá? Você Aham. precisa primeiro ter a sua reserva de emergência para que se alguma coisa aconteça, você tenha aquele valor para que você possa acessá-lo facilmente. O pessoal faz aquela caixinha do Nubank. Exatamente. Né? É um costume, né? Pois é. Né? Depois disso, você tem que começar a pensar justamente no seu plano de longo prazo. Né? E se você consegue fazer uma boa carteira de investimentos, claro, respeitando, tem gente que é um pouco mais propenso Mas, a olha, assumir alguns pra riscos, quem não outras não. Pra quem não entende, o que é essa carteira de investimento? Pro leigo, né? Que às vezes tem muita pessoa que tá assistindo também e fala assim, Tá. o que é essa carteira Perfeito, de investimento? excelente a sua Não. pergunta, excelente. A carteira de investimento são os ativos que compõem o total daqueles recursos, né? Então, existem investimentos que são considerados conservadores, Aham. moderados e Tá. arrojados. Exemplo, eu tenho R$1.000, por exemplo. Então Sim. eu boto R$100 aqui no arrojado, no moderado, seria mais ou menos. Isso eu formei minha carteira. por exemplo. Depende bastante, porque Eu o que digo que de uma forma acontece? mais pra gente entender. Assim. Mas é basicamente isso, né? Você Tá. entender qual é o perfil daquele cliente, entender em quanto tempo ele pretende deixar esse recurso alocado, por quanto tá. tempo, para que você possa justamente Sim. fazer ali as mesclas. Acredito que 30% nessa classe de ativo, 20% aqui. E todo esse capital, esses R$1.000 dentro dessas alocações vão formar a sua carteira de investimento. E dependendo, ele quer E aí, aumentar, ele quer dobrar, exatamente, ele vai cria todo essa mês disciplina, colocando, né? exatamente. E aí se você cria ali uma estratégia, vamos botar assim, aqui 30% no conservador 50%, no moderado 30%, 35% e no arrojado 15%. É todo o recurso que você for alocando, buscando respeitar esses percentuais. E aí, por exemplo, num ano foi muito bom para as ações, aí no final do ano, em vez de 15%, tá 35%. Aí você chega no final do ano, você recalibra, Boa. vende um pouco de ações e vai fazendo essa... Tá. Ô, Fábio, vem cá. E assim, ó, e se eu sou um CLT e eu tenho R$100 para investir, eu posso fazer isso? Pode. Hoje em dia, o investimento é algo muito democrático. Você, a Aham. partir de Tem gente que imagina, R$10, por assim dizer, até menos, pode você começar a consegue fazer investir. Porque hoje existem cotas de fundo de Interessante. investimento, hoje Uhum. existem cotas também até de títulos públicos federais e de ações ou fundos imobiliários que você consegue hoje a R$10, R$15, R$30 começar a investir. O mais importante de tudo é você manter consistência Aham. e reinvestir os ganhos. E Porque recorrência também de investimento. é aonde você vai efetivamente, ao longo do tempo, ver ali os juros sobre juros. Você oferece atuando a esse seu favor. serviço de gestão nessa parte? Só curiosamente perguntando. Não atuo hoje com Tá. gestão, mas eu apoio a pessoa a montar a E orienta carteira, também, faz orientação orientação. sobre as Entendi. classes de ativos, entender. mas eu não faço a gestão direta. Entendi. Mas eu apoio a
pessoa Então, quem fazer quiser essa começar, gestão. pode pegar uma Pode, orientação, pode. acho legal. Pode, com Eu certeza. ia fazer uma pergunta que eu acho que basicamente você respondeu, o diretor fez uma pergunta que acabou fechando a resposta, que é assim, ó. Quanto à organização das prioridades, entendendo que a pessoa tem várias áreas na vida, né? A saúde física, relacionamento, lado profissional e por aí vai. Como as pessoas que estão nos assistindo podem começar com o pé direito a mudança das suas vidas? Então. Eu acho que pode complementar se quiser. Eu acho que Então, seria mais ou menos essa educação, importante, essa é disciplina? importante que Aham. todas essas áreas mencionadas ali, elas sejam efetivamente trabalhadas, né? A gente não pode exigir do nosso corpo algo demais se a gente não trabalha a nossa educação física, se a gente não faz exercício físico. A nossa máquina vai deixando de... Ou também querer pegar um saco de cimento se você nunca pegou peso. Exatamente. Entendi. Né? Mas acredito que hoje, até por questões assim óbvias num primeiro momento, de algo que eu vou falar agora, você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo com a intensidade que é necessário. Então você não consegue dar muito foco, todo o foco à tua saúde física, aos teus relacionamentos, às tuas finanças e a todas as outras áreas ao mesmo tempo. O interessante é que você vá colocando essas áreas em equilíbrio e de tempos em tempos você vá dando um foco maior estrategicamente em alguns pontos para que essas áreas elas possam descolar. Por exemplo, né? Exatamente. E aí o que eu faria, né? Hoje, começando do zero. Hoje eu começaria pensando na minha saúde física, espiritual e também na minha saúde financeira. Principalmente espiritual, né? Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. Se ele estiver Exatamente. bem, o cara pode ter 1 milhão, né? Exatamente. E a financeira também, justamente por eu entender que quando o cenário financeiro não é bom, eu não tomo as melhores decisões porque eu estou pensando no recurso que eu preciso. Então, muitas vezes eu entro em contextos que eu não entraria, eu tomo decisões que eu não tomaria se eu tivesse com minha educação financeira em dia. Né? De repente, uma proposta de trabalho, de repente até uma questão que vai vir com um valor que talvez depois você se arrependa assim, cara, eu paguei para trabalhar. Nossa. E que se você tivesse numa situação específica melhor, você olharia e falaria assim, não. Talvez até você tivesse a ousadia ali, a ousadia, né? Audácia não, desculpa. A ousadia de você negociar. Não, por esse valor eu não consigo, mas eu consigo por esse. Uma coisa que talvez você não faça, porque eu preciso do dinheiro. E se eu negociar, ele pode negar. Eu preciso desse trabalho. Eu não posso perder. E isso pra tudo na vida. Eu não posso perder. Aí eu me desvalorizo. Exatamente. Né? E aí você vai criando esse senso, você vai ficando ansioso, porque você vai vendo... Né? É o fio do novelo, você vai puxando, o negócio vai longe. Nossa. Porque você vai vendo, aquele recurso não está sendo suficiente, eu fico ansioso, eu começo a descontar em outras coisas, né? Vou comprar um tênis sem poder, e aí porque na hora a gente vai ficando viciado na dopamina, né? Então quando a gente compra, querendo ou não, a gente recebe uma descarga de dopamina, a gente fica feliz. E a gente vai viciando nisso. Só que depois quando a conta chega, o cara entra num cenário ainda pior. Né, de se mal-estar, cara, eu não podia ter gasto com aquilo. Mas... Não, e a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, qual é o remédio para que a pessoa possa controlar a dopamina? Porque hoje você vê pessoas milionárias que têm tudo e você vai descobrir a pessoa faz cada coisa absurda para se sentir vivo, para sentir prazer. O cara, mas ele tem tudo na vida, por que ele faz isso? Entende? Então a gente fica perguntando qual é o gatilho, né? Aí a gente pergunta assim, o que é a verdadeira felicidade? E aí a gente entra no espiritual. Por verdade. isso que finanças com espiritual... Cara, eu acho que é a imbatível, combinação né? perfeita. Porque quando a gente entra no espiritual, né, nas coisas de Deus, a gente começa a entender... Não estamos falando de religião, não. Princípios. É verdade. A gente começa a entender princípios que são inquebráveis. E quando você quebra, né? Você quando entende de princípios... E aí realmente não é sobre você ser cristão, você ser outra religião, é sobre princípios. É sobre você entender que se você trata bem as pessoas, isso de alguma forma vai voltar para você. Pode não ser hoje, pode não ser da forma que você está esperando agora nesse momento. Mas talvez chegue num momento em que você não esperava estar passando, um momento de dificuldade, como o caso do Adriano que aconteceu comigo. Eu ia te falar isso agora. É interessante você relatar isso, porque isso tá voltando para ele agora. Exatamente. Né? E a gente fica feliz com isso, sabe? Porque houve um amigo meu falou assim, Enéas, uma frase que eu guardei e guardo e levo até hoje para mim, e vou levar pro resto da minha vida: a ingratidão é o mau hálito da alma. Né? Então, cara, isso é muito forte. A gente não ser grato. Aí o cara, como é que eu posso agradecer? Cara, se tu falar pelo menos um obrigado. Cara, o cara voltou lá e falou, poxa, obrigado.
Então, né? quando o cara trabalha as finanças junto com o espiritual, ele começa a tirar um pouco dessa pressão de tipo, eu tenho que tomar essa decisão agora, porque não vou dizer que ele vai estar esbanjando o recurso, mas se ele tiver num cenário em que as contas estejam equilibradas, ele já consegue tomar melhores decisões. Calma aí, deixa eu ser um pouco ousado aqui. Aí ele começa a agir de maneira estratégica mais inteligente. Mas, Fábio, e se a Estrategicamente. pessoa fala assim, cara, eu reconheço que eu não consigo sozinho fazer isso. É importante que ele tenha um profissional Sem qualificado dúvida. que vai apoiar, tipo, vai pegar na mão dele e falar assim, Sem cara, dúvida. assim, ó, se tu me mentorar uma semana, eu vou dar certo, mas se tu me deixar, eu vou me perder. Então, é interessante que ele tenha esse profissional auxiliando ele. Não só o profissional, né? Aham. Hoje tem uma série de conteúdos que você consegue, sim. Ah, sim. Você pega um livro, tem um livro chamado Inteligência Financeira, tem vários Legal. livros. Você tem dica de livro? Aproveitando o gancho, né? Tenho Inteligência fácil Financeira, entender. tem um livro, tem Pai Rico, Pai Pobre, Uhum. Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. Pega a dica aí, Esses pega a dica. são livros que Muito bom. vão O Homem da apoiar. Babilônia, interessante. O Homem Mais Rico da Interessante. Babilônia é um dos livros, assim, Incrível. mais interessantes que você vai ver sobre finanças. Interessante. É uma história que acontece lá nos tempos bíblicos. E a né? Bíblia também, né? Quem quer aprender Exatamente. empreendedorismo, né? Principalmente Neemias. Empreendedorismo. Salomão. Neemias. Salomão, né? E se você quer falar de finanças, você vai ali em Provérbios, que vai ter muita Nossa. coisa em Provérbios. Muito bom. né? Então, é basicamente isso aí. Né? E você, sim, ter um acompanhamento profissional, principalmente, num primeiro momento, nessa questão das quebras dos paradigmas, ou seja, daquilo que você pensa hoje de coisas, de chagas, né? De feridas que estão lá da tua infância, que talvez hoje estejam impactando Crenças as suas limitantes, finanças. digamos isso. Hoje, fale-se bastante nesse termo, crenças limitantes. A pessoa não entende né? o que é crença Pois limitante, é o que você está dizendo agora. é justamente né, o menino que comprava os tênis depois que percebeu um salário maior, porque lá na infância ele não tinha essa condição e Sim. se sentia inferior. Quando você compra algo que você percebe que em algum momento você pode estar querendo comprar para mostrar para alguém, você não precisa daquilo. Nossa. Né? Então, quando você começa a entender de fato isso e começar a aplicar isso, a sua vida certamente vai mudar. Com certeza. Bacana. Fábio, uma outra pergunta. Existe uma fórmula que faz com que qualquer pessoa possa alcançar seus objetivos financeiros e de vida? Existe uma fórmula? Tipo, fórmula de bolo, sabe? Olha, Tá. segue certinho que vai... que vai dar tudo certo. Então, deixa primeiro eu dividir aqui Em isso partes, aqui em duas né? partes, né? Uhum. Pílula mágica não Não existe, existe. tá? Não existe. Então, vamos lá. Mercado financeiro, isso eu falo sempre, tá? Mercado financeiro. Se uma coisa parece boa demais para ser verdade, geralmente não é Não é. verdade. É sério. Interessante. Né? Ela é muito boa pra ser verdade. Recentemente, eu tive uma questão com uma amiga que frequenta a minha casa, inclusive. A gente estava conversando sobre um perfil de investimento, Claro. não vou citar aqui. Perfeito. Mas num primeiro momento, Pareceu, então, parecia pirâmide. Tinha cheiro de Cara, pirâmide. Meu Deus do céu. E eu falei com Mas ela, existe olha, método de pirâmide também, que hoje é disfarçado, né? vários. Vou deixar uma pergunta, como Vários, identificar? Já vários. joga junto aí. Né? E aí eu falei, olha, minha amiga, ela estava pensando em pegar um recurso Bem feliz, o olho que era brilhava. todo o recurso que ela tinha. Ela ia jogar. Todo. Mas, poxa, amigão, era um resultado de 30%, 40% ao ano. Não, isso é muita irmão. coisa, cara. Não, isso não existe. Cara, isso é muito sedutor. Você imagina, você bota 1.000, 1.000, no ano que vem tem 1.400. 1.400, tá bom. Você coloca aí no milhão, outro ano, 1.400.000. no outro ano, esses 1.400 já bota mais 40%. Cara, Não, você bota 100 isso não mil. existe. 100 mil. Você vai ter 40 mil por ano. Opa, 40 mil por ano já me ajuda a pagar aquelas contas. Mas ela fez bem falar contigo. E aí a gente conversando, eu falei assim, minha amiga, eu vou te falar, eu não conheço essa modalidade de investimento, tá? Uhum. Mas aí tá, me Me parece pirâmide. Não, Pirâmide do fulano Egito. tá fazendo, ciclano tá fazendo. Conclusão dos fatos. Não foi nem muito tempo depois, 6 meses depois, ela veio falar comigo, falou assim, olha, Mas ela investiu no... não. Pô. Isso aí foi a cerejinha do Pô. bolo. Né? Mas ela veio falar comigo que a empresa estava quebrando. Parece que o dono da pirâmide havia, né, Com certeza. sumido. Aham. Né? Com os valores também, né? Naturalmente. Tinham pessoas que estavam à beira do suicídio. Você imagina uma pessoa que, de repente, Meu Deus, colocou 50 mil reais,
viu o resultado no primeiro ano. No segundo ano, terceiro Sim. ano, ela vai se tornando mais ousada e vai Olha a colocando dopamina aí, mais, né? A pessoa vai ficando viciada naquilo. Então, Nossa. a armadilha é essa. Você traz primeiro, a pessoa te paga. Aí você traz um pouco mais. E ela traz te pessoas paga, também, traz né? mais gente, é mais recurso entrando. Então fica fácil de gerenciar aquela, no início, aquele Sim, boom, sim. aquela bola Tá de fluindo, neve. tá fluindo. E aí até o momento em que pessoas vendem casas, vendem bens e Sim. trazem Meu Deus 1, do 2, céu. 3 milhões e aportam no negócio. Daqui a pouco, do nada, a pessoa tá com uma mão na frente e outra atrás. Ô, diretor, tu já passou por isso também, diretor? O diretor, ele tem cara de milionário. Isso aí, Né? Ô, diretor, fala pra gente aqui. Pirâmide, já passou por isso, não? Já tive proposta, mas a cautela, né, de analisar os fatos, Experiência, né? né, pesquisar O bastante. emocional, né? E é aquilo que foi comentado, né? Tipo, nessas horas tem que cuidar muito com a ganância, Exato. porque tu A vê um ganância, ponto, nossa. tipo, de ganhar dinheiro fácil. Isso, tanto casa de aposta como pirâmide, né? E acaba levando muito brasileiro à falência. E a Exatamente. ganância, ela cria um ponto cego, né, Fábio? Exato. Sobre isso. Exemplo, aqui, eu vou até abrir para vocês, no nosso Instagram do Positivo Cast, a gente recebe mensagens, o diretor também, de empresas de jogatina querendo patrocinar a gente. Tá? Não, cara, ó, e bota o texto, assim, ó, coisa... Eu já recebi essa proposta. Já recebeu? Ele falou assim, não, é 70 milhões e o Brasil é sancionado pelo governo, bem bonitinho ali. Assim, é só você... Eu não recebi uma, não, recebi, eu acho que umas 10, 15. E eles pulverizam isso na rede social, né? Exato. E é a ganância que cria Exato. o nosso ponto cego, né? Né? E não entendam que a gente está falando a ganância como associando a pessoa, né? Porque Sim. a gente entende, a gente trabalha um monte, trabalha muito. E em certa medida, cara, seria muito bom. A gente merece Mas, Fábio, receber um pouco mais. mas assim, E aí é nosso nisso que eles indicador pegam. é ganância e ambição, ficamos que a ganância é um extremo negativo e a ambição é um extremo positivo. Tô viajando na maionese aqui, vamos dizer. Basicamente, mas a gente tem impulsos de ganância. Todos nós temos. A questão é como a gente lida com isso. Porque você imagina, num primeiro momento, cara, é muito sedutor. Imagina, Você vai falou receber... 40%. Cara, 40% no ano. Se eu botar 1 milhão, tem 1 milhão e 400 mil no ano seguinte. 400 mil, eu vivo bem com os 400 mil e ainda me sobra dinheiro. Tem gente que pensa assim, cara, não vou ganhar isso na vida. 400 mil num ano. Nossa, cara. Você entende? É sedutor demais. Só que aí é aquilo, né? Mercado financeiro. Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente não é verdade. Não caia nessa. Vamos resumir numa frase só, né? Porque eu vou dizer agora, né? Pois é. Né? E aí a gente entende que existem mercados que podem propiciar isso. Mercado de criptomoedas. Em certos momentos da economia isso pode acontecer. A gente viu em 2017 o Bitcoin sair de 17 mil dólares para 90 mil dólares. Absurdo. Ou mais até, é absurdo. Né? Mas não é vou uma saber. fórmula assertiva. Não é. Uhum. Não é, porque depende de uma série de coisas e a volatilidade, principalmente no mercado cripto, é muito grande. Né? Mas você consegue, em outros investimentos um pouco mais tradicionais, se é que eu posso dizer assim, né? Porque criptomoedas, se parar para pensar, é algo bem recente. Sim. Né? Mas se você parar para pensar nos investimentos tradicionais, você fazendo estudos, com 20 anos, é muito tempo? É. Mas talvez esses 20 seriam justamente esses 20 anos que você precisa para chegar lá na frente e estar com uma aposentadoria interessante. Né? E em 20 anos, a curva de juros para alguém que investe numa carteira de investimento saudável, né? Principalmente na parte de ações ali, e reinveste os ganhos, ela vira uma curva em dado momento ascendente. Uma coisa que começa... O Warren Buffett, que é o investidor mais prestigiado do mundo, de todos os tempos, por assim dizer, né? Ele é um cara que acredita piamente 100% dos recursos dele estão muito bem, obrigado, investidos em uma carteira de ações. Eu não sei se foi ele que falou assim, porque eu ser dono de um posto de gasolina, você pode ser dono de 12 postos, de 10 postos de gasolina. É basicamente ele isso. Compra cota, né? A gente tem o Barça aqui também. Eu acho que foi o Barça que deve ter fomentado né? isso. Então, achei bem interessante né? isso. Então a gente tem exemplos de pessoas que prosperaram nesse mercado sendo persistentes. Mas, Fábio, por que esse conhecimento não é implementado nas redes? Tô te colocando uma pergunta polêmica para dar aquela esquentada. Nas escolas municipais, nas escolas, não sei, nas escolas particulares. Por que esse conhecimento, essa inteligência financeira não é inserida na 5ª série? Poxa, deveria, né? Você entende? Deveria. Para criar essa disciplina que traz liberdade. Pois é. Né? Infelizmente, assim, os países, principalmente... A consciência é muito tardia. Principalmente é um problema
vamos botar assim, estrutural, né? Aí eu vou trazer uma coisa para uma crença do Fábio que talvez faça sentido para vocês, talvez faça sentido para você ou não. O nosso país, ele foi descoberto, por assim dizer, né? Pessoas chegaram aqui e começaram a explorar o nosso país. Desde o princípio do mundo tem escândalo, tem fraude, do princípio aqui da Corrupção. corrupção. Né? Então é uma coisa que, infelizmente, ela é bastante entranhada. Né? E você para pensar Quanto o menos seguinte, souber, melhor. um público informado, um público, né, culturalmente, ele é com cultura elevada, ele dificilmente é dominado, Ele é pode ser domado, escravizado. né? Ele É. não pode ser domado, porque a inteligência, não a inteligência, não, eu sou inteligente, a inteligência em seus vários aspectos, o conhecimento, ele traz para você uma série de ferramentas que a ignorância ignora, não percebe. E um exemplo de um amigo meu que ele deixou o currículo numa certa empresa, que a pessoa do RH falou assim, olha, nós não vamos ficar com você porque seu currículo é muito bom. Já Foi bem aconteceu assim pra ele. comigo. Já Nessa aconteceu? época lá sério? aconteceu comigo, não vamos, acho que o teu currículo tá acima do Tá que muito- a gente, A médio prazo você é capaz de pegar minha posição aqui como... Ele ficou assim assustado. né, então, Sincero. Mas é real. É bem em cima do que você tá falando. né, Agora, Fábio, assim, ó, vamos supor... Hoje, tá? A pessoa, pra começar do zero, ela assistiu o nosso episódio, vamos tá? lá. Aquilo suscitou aquela vontade de ter essa disciplina, Sim. tá? E sem nenhum conhecimento, tá? Não tem nenhum conhecimento de finança. Que caminho você indicaria para uma vida financeira positiva, levando a pessoa até a enriquecer ou não, subir de nível, né? Porque Sim. a pessoa começando do zero, ela vai devagarzinho, vai subindo de nível. Porque se ela continuar numa recorrência, tenho certeza que ela vai chegar Com num certeza. ponto bacana. Não, o primeiro ponto, a gente volta lá pro começo da nossa Uhum. entrevista aqui, o primeiro ponto ela é justamente parar, tipo assim, é algo que eu não vou me lembrar agora quem foi o presidente dos Uhum. Estados Unidos que falou que se eu tivesse 8 horas gente para dá cortar um uma Google aqui. árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Machado, legal. Né? Eu já ouvi essa Enfim, frase também, então, interessante. primeiro ponto, o mais importante é o É estratégico. bem Você colocado. precisa, o primeiro ponto é justamente você saber o que eu quero para minha vida, aonde eu quero chegar nas mais variadas áreas da minha vida. Eu quero ter um capital que me gere uma renda mensal de 10 mil, 5 mil, Existe um 15 processo mil, por trás disso, né? né? Porque você Uhum. traz, eu gostaria de ter uma renda daqui a 15 anos, uma renda sem eu X. precisar de trabalhar de X. Eu gostaria de ter uma casa assim. Eu gostaria de estar com um shape assim. Eu gostaria de estar com meu casamento nesse nível, viajando 2 vezes por ano, com filho, 2 filhos. Uhum. Quero ter uma casa assim. E efetivamente especificar isso. Cara, isso pode parecer, mas Uhum. no que isso vai me ajudar hoje? Foco. Pô, mas tem pessoa que fala assim, ó, eu não vou investir, Fábio, sabe por quê? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Olha a mentalidade da Então, pessoa. Isso, infelizmente, é algo cultural nosso, né? Cultural. Estatisticamente, você vai Isso aí. estar aqui. A probabilidade é maior de você estar aqui daqui a Uma 30 coisa anos cômoda. do que não. Né? Então, se você... por exemplo, se é essa... mas não sei se amanhã eu tô vivo. Cara, se porventura acontecer isso de amanhã você não estar vivo, você deixou os seus familiares numa situação bem melhor. Mas e se você estiver vivo e não se programou hoje? Ih, não morri. E agora? Você entende? Então, É o primeiro verdade. ponto é entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero estar. Porque quando você coloca esses objetivos no papel, você consegue, de repente, ter esse valor aqui. E depois, se você quiser, começa a seguir lá a Comunidade Cristã de Investidores. Eu vou dar um oi pra mim no direct. No Instagram? Eu vou colocar com Crist Invest, comunidade cristã de investidores. Está passando Tá ali em passando algum aqui a momento logo. ali a Aham. logomarca, você vai Bacana. identificar pela logomarca, mas coloca lá e bota assim, eu quero a planilha. Eu vou mandar para você a planilha de liberdade Legal. financeira, que vai chegar e você vai colocar lá qual é o valor da tua liberdade financeira, qual é o valor que você precisaria ter por mês hoje para você parar de trabalhar, né? Interessante. Aí você coloca esse valor, 5 mil, 2 mil, e essa calculadora vai colocar lá qual é o valor que deveria ter Pô, investido hoje para você estar tendo aquele valor. Já vai lá na Comunidade Cristã de Investidores, Pro bono, começa a seguir 0800. 0800. Vou liberar para boa. você Só pra completamente quem assiste gratuito. Positivo Cast, né? Só para quem tá aqui no Positivo Cash. Só para quem tá aqui e que começar a seguir, tá? Tem que começar a seguir lá. Pô, tem que seguir os dois. Tem que seguir os dois, exatamente. E aí você tendo esse objetivo, você consegue fracioná-lo em objetivos menores, que talvez, mas para daqui a 20 anos, é muito tempo. É muito dinheiro. São 20 verões. Só que se você pega e fraciona isso em objetivos menores, você começa a ver que é factível você alcançar. E aí você Possível. começa a criar planos
para aumentar a tua renda. Tu já consegue perceber, talvez, tipo assim, essa renda que eu tenho aqui, eu preciso complementar de alguma forma. E você começa, de repente, buscar uma outra renda e não elevar o seu padrão de vida à Agora, medida que sua renda aumenta. Agora eu tô falando uma coisa que corta o coração quando a gente conversa com a nossa roda de conhecidos, né? Que um fala assim, comprei um carro, poxa, que legal, 1.0, pô, bonitinho o carro, pô, que legal. Quanto é que você deu de entrada? Ah, cara, dei 1.500, pô, foi bem fácil, falei, que legal. E quanto é que é a parcela? É 1.500. Quantas parcelas? 72 ou 40. 72? Eu É. fico pensando, como é que a pessoa, tadinha? Porque ela ficou tão apaixonada pelo bem, né? Sim. Que ela não pensou, a questão do impulso também, não pensou no pós, né? Exato. Vai se pagando. Ele não imagina que aquilo está sendo também até um juros abusivo também, né? Tem uma... Cara, são quadros polêmicos. Hoje no Brasil, a legislação permite que algumas coisas É aconteçam. isso que eu ia te falar. Então, por que essa permissividade, né, cara? Vai se explicar, né? né, São regiões pantanosas. A forma como a nossa lei é feita, ela Uhum. prevalece algumas questões, outras não, enfim. Aí eu não vou nem entrar nesse embate, Uhum. porque eu não quero a Polícia Federal. Não, mas que, assim, eu penso que é realmente, no mínimo, abusivo, né? Imagina, você vai fazer a soma das parcelas no final. Vai Ela dar o comprou dobro. 3 carros, cara. Eu falei, não, isso é Mais que o absurdo. dobro do carro, com né? certeza. Né? E a pessoa, quando se programa, né, ela começa, de repente, postergar sonhos, mas atingi-los com mais tranquilidade, sem aquela pressão. Daqui a pouco você está investindo em algo. E eu não sou contra o financiamento em si, né? Porque Uhum. daqui a pouco você vai ali, quem sabe, ter um fluxo de investimento pequeno num primeiro Sim. momento, que você está começando com pouco. Claro. Mas daqui a algum momento, esse valor vai se Mas somando vai e enchendo vai o te dando potinho, né? Vai recurso. enchendo o De potinho. repente, quem sabe, você vai fazer o financiamento amanhã ou depois, mas o financiamento quem paga é o próprio fluxo do investimento. É aquela história, Eu né? não vou medir o sonho da pessoa, porque às vezes a pessoa tem realmente um sonho e realmente uma necessidade muito grande. Aí ela não quer, talvez ela tenha um montante para comprar o carro, Tem que ver o porque ela quanto já tá juntou. engajada. Isso é importante, E em vez de eu me dispor daquele capital principal, não, eu deixo o principal lá rendendo e essa rentabilidade eu pago o carro em 36. Essa gordura, aí sim, isso sim. Aí é uma inteligência financeira. Exato, você está enxergando a mesma coisa com uma Sim. perspectiva completamente diferente. Porque se você chega hoje e realmente financia um carro do zero, Tá se pagando o carro. tu tá hoje, né, sem um investimento, Sem você investimento. tá correndo atrás da máquina para pagar. Se você já tem A aquele roda dos capital, ratos. você só não quer se dispor daquele capital e o próprio recurso, tá o aí a resultado logo, que ele dá. legal. Olha lá, Comunidade Cristã de Investidores. Top. Né? E é isso. Bacana. Ô, Fábio, você como especialista em investimento deve receber perguntas sobre temas, né, Mais variados. ou mais variados, né? O que você pode falar sobre esse tema para que o pessoal que nos assiste, né, como sugestão ou um caminho para começar bem nessa área? Uma coisa mais factível, uma coisa mais possível para aquele que nunca fez, e foi o que a gente está falando sobre as perguntas, que a gente falou sobre todo esse conteúdo, para aquele que nunca não teve essa educação financeira, fala, cara, isso aí eu também posso, foi o que eu falei, a brincadeira dos R$100, falou assim, né, até com R$10, né? Então, que dica você poderia passar pro pessoal? Deixa eu só voltar aqui na outra pergunta que eu acabei de perceber que a gente não a concluiu. O primeiro Claro. ponto é você anotar, né, tudo aquilo e fracionar em objetivos menores. Legal. O segundo ponto é você entender. Vou voltar, a gente já falou isso aqui Não, hoje, tranquilo. mas vamos voltar aqui. É bom ratificar. É bom Toda ratificar. habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. É Então isso a gente aí. está aqui executando Boa aquilo. saída. A gente está executando Eu não aquilo que preciso a nem gente editar essa está parte. pregando, exatamente. A gente está executando aquilo que a gente está Muito bom. pregando. Né? Então toda habilidade se adquire com conhecimento, Botando em prática e prática. repetição. Né? Então a gente precisa entender, para eu atingir, ter essa casa, ter essa renda, ter esse valor, esse capital investido, quem é a pessoa que conquista isso? Quais são as habilidades que essa pessoa tem? E não só habilidades cognitivas, mas quais conhecimentos essa pessoa precisa desenvolver ou refinar para chegar ali. E nisso começar a trabalhar. E aí o terceiro ponto, quais são as minhas dificuldades? Qual é o bichinho dentro de mim que pode atrapalhar esse processo para a gente começar justamente a trabalhar isso também. E aí depois você entra com as finanças. Somente depois disso você entra com as finanças. É uma construção. Aumentar a renda, é como fazer uma casa. Aumentar fontes de renda, reduzir os gastos, entender um pouco mais sobre investimento, as classes de investimento, como eu posso investir. E depois você ir avaliando os resultados e corrigindo. Depois você volta. E acompanhar a comunidade faz também, né? novamente, acompanhar a comunidade cristã. Porque na comunidade cristã de investidores, o que você vai fazer? Conhecer, praticar e repetir. E aqui também, no Positivo Pô, essa Cast. gente ensaiou aqui, ficou Você bom, hein, vê? cara? Não, essa aqui foi muito boa. Mas depois de uma semana ensaiando também tinha que ficar Tem que bom. dar certo. Ô, Fábio, vem cá agora, assim, a pergunta de 1 milhão. Investimento de 2% ao mês sem risco, isso existe, cara? Existe? Isso é possível ou não?
Então, dependendo do contexto do cenário econômico, Uhum. periodicamente pode acontecer. Mas Ah, mas se alguém chega para você e fala assim, olha, eu tô com um investimento aqui que é top, é garantido, 2% ao mês, Brilha que nem investido, ouro. principalmente, eu já peguei vários, é com criptomoeda. Pontinho, 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 pontinho. Porque, primeiro, né, e mais uma vez, tá? Não tornando a questão da moeda digital Marginalizar ela, né? marginalizar. Sim, sim, sim. É porque é uma coisa volátil, amigo. Mas Então, se você pega uma coisa volátil e você garante uma rentabilidade, não tem como. Mas a ideia também é procurar um profissional da área financeira sério também, né? Exatamente. Né? E aí a gente Por isso que eu volta. penso. Por isso que eu digo, durante alguns períodos de ciclo econômico, você vai pegar investimentos ali que talvez vai te render mais isso ao longo de 12 meses. Só que vai depender do cenário econômico. Uhum. E aí, num outro ciclo, ela vai passar a te render 0,3 ao mês. E vai depender também de você refinar o seu conhecimento nessa área, buscando... Exatamente. Quando você começa a conhecer as coisas, isso vai te dando poder de justamente não cair nesse tipo de armadilha. Né? De você, de repente, passar. Não, essa daí eu passo. Porque é bom. É bom se for verdade. Mas você falou com essa aí, eu passo, eu lembrei de uma frase do... Esqueci agora o nome dele. Ai, ai, ai. Ele usa... Poxa, esqueci. Mas ele falou assim, que quando a gente aprende a dizer não, a gente está começando a se tornar maduro, né? Exatamente. Tipo, não, isso é bom, mas pra mim agora não. Né? Exato. É realmente o poder de dizer não. Exato. É você saber quais batalhas você vai entrar. Quais são as batalhas mais assertivas pra você nesse momento e não ficar dizendo sim pra tudo, pra todo mundo. E não, dizer não é perder, né? Não é que você tá perdendo, você tá evitando. Exatamente. Né? Você dizer não é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer se você não domina aquilo que estão te oferecendo. É uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. Porque numa dessa, você pode entrar em algo que... Esse caso da minha amiga de quase ter investido o capital, que seria o único que eles tinham, e depois a empresa se mostrou uma pirâmide. Gente, eu conheço muita gente boa que perdeu tudo com isso. Eu conheço gente que já se suicidou por causa disso. Sim. Porque você imagina, você acha que uma pessoa que junta um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões é uma pessoa burra? Desculpa, amigo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa é picada pelo mosquitinho, impulso, vai ver o resultado, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Histórico de perda assim, de milhões que você tem registro, assim, você viu histórias acontecer, tipo, o cara perdeu 1 milhão. Real. Assim. Real. Pessoa próxima a mim, não. Trabalhando com investimento, a gente vê muita coisa, né? Eu tive um caso de um amigo próximo que estudou comigo na faculdade, né? Ele veio um tempo atrás, teve acho que uns 2 anos atrás, teve uma coisa que estourou lá no Rio, lá que foi uma pirâmide de Bitcoin que sim. Nossa. Ele me ligou. Ele falou, pô, irmão, eu preciso falar contigo, eu sei que tu trabalha no banco há muitos anos, trabalhou muitos anos no banco, tu é especialista em investimento, preciso trocar uma ideia. Eu marquei uma vídeo com ele. Tinha muitos anos que eu não via. Né? Ele falou, amigo, tu foi de uma repente, coisa né? assim e tal, o cara me ofereceu isso, me ofereceu aquilo. Eu falei assim, irmão, isso é pirâmide. Não é não. Ele mostrou amigo tudo aqui ali no tá papel. tudo, um amigo aqui tá recebendo, tem 1 ano, já vendeu Já loja, mostrou. botou tudo lá. Eu falei assim, irmão, isso é Maluco, pirâmide. nossa, ele O vendeu. cara foi injetor. Na ocasião dele, foi um valor até que, pra ele, muito. Mas não era um valor voluptuoso, assim. 100 se você mil, olha o vamos mercado, dizer assim. menos, pô. Tá. Né? Pô, mas é dinheiro. Mas pra ele é... Pra mim é muito. Quanto salário mínimo ali, cara? Se a gente Poxa. pega ali, não, 1 milhão pra 50 mil, se você faz essa comparação, realmente não é muito. 50 mil, 1 milhão. Não, Mas pra escala, nossa realidade, Poxa. né, é bastante coisa. E o cara perdeu tudo. E aí depois eu liguei pra ele, não no intuito depois eu vim a saber, ele não me atendeu. Aí eu entendi que talvez ele tivesse investido. Vergonha, ele ficou com vergonha. Tipo, pô, Né, o Fábio aí... falou e eu não... E não é questão de ser a pessoa em si, mas ele pelo menos verificar essa informação de forma geral, né? Ah, ele falou, um falou sim, outro falou não. Né? Sabe qual é a pior coisa da ganância, assim, não da forma pejorativa, Claro. tá? A questão da ganância é que, tipo, tu vê as pessoas entrando na pirâmide e estão falando que não é pirâmide. Você tá vendo as pessoas ganhando dinheiro e você tá de fora. Mas, ô Fábio, assim, você entende? Você entende que esse método de pirâmide, ele, com o tempo, ele vai mudando o formato para poder realmente enganar a pessoa totalmente? Sim. Diretor, alguma perguntinha pra gente? Mudando aqui, né, um pouco na questão de pirâmide ou não, Uhum. mas, tipo, eu acho que é um tema bem interessante pra gente entrar, que é a questão financeira em família, né? Muito legal.
Porque muitas vezes um da família tem um jeito de pensar, o outro tem outro. E aí até na própria educação de filhos, né? E criar essa cultura, porque eu vejo que quem investe também é picado pelo mosquitinho do investimento, né? E acaba virando uma febre Verdade, querer cara. investir, né? Ele vê o potinho enchendo, né? E Sim, aí, com Fábio? certeza. Tem um livro do Cerbasi, que acho que é um dos principais, né? Casais inteligentes Gente, enriquecem enriquecem. juntos, né? Muito Então, legal. é bem essa construção. A gente vive num cenário hoje que realmente a maioria da população não tem educação financeira nas escolas, nem em casa, Uhum. né? E é algo que precisa, sim, ser conversado. Acho que as finanças da família, elas precisam, sim, ser expostas, até para que todos possam entender o contexto, os momentos ali Aham. de um pouco mais pressão financeira por alguns projetos, para que todos possam, em conjunto, definir o melhor caminho para a família, né? Uhum. E aí a pessoa abre um pouco mão do que eu desejo para o que é melhor, o que é mais viável para nossa família, né? Não que isso vá fazer com que as pessoas abram mão dos seus sonhos, mas precisa fazer isso de forma equilibrada, precisa efetivamente todo mundo estar engajado com o projeto, Mesmo então por isso pensamento. A família. o mesmo projeto, Porque é todo polêmico. mundo engajado, porque, por exemplo, se eu tenho uma renda de 5, minha esposa tem uma renda de 5, nós, enquanto família, temos 10. Então é mais inteligente a gente investir, a gente fazer os nossos planos e projetos dessa forma, Uhum. contando ali com os meus projetos delas, alguns, de repente, meus deixando para depois, o dela deixando para depois, para que a gente possa efetivamente chegar num patamar onde a gente, em algum momento, consiga realizar e ir realizando, fazendo as coisas, né? E é justamente essa questão que é a mais difícil, porque o dinheiro no nosso país, né, em algumas outras culturas também é basicamente um tabu, né? Como é que eu vou dividir minhas finanças? Vou abrir o quanto eu recebo, enfim, né? E a gente precisa justamente mudar essa forma de pensar, mudar essa cultura, e isso realmente é bastante difícil, né? Hoje nas nossas escolas a gente não tem na grade uma matéria chamada empreendedorismo, finanças, por exemplo, Inteligência financeira. que poderia ser justamente um diferencial para que as próximas gerações elas pudessem estar preparadas para ter a sua vida financeira nos trilhos, investindo, tendo progresso nas coisas e também trazendo mais riqueza para o país, porque Uhum. quem hoje sustenta a engrenagem são os pequenos e médios empresários, né? Porque é essa galera que está no front, no dia a dia, suando, gerando receita, pagando impostos, amigo, né? Só que isso não é fomentado porque quanto mais cultura, mais poder tem uma nação, e talvez hoje não seja esse interesse dos governantes que a gente tem no nosso país, infelizmente. Tu sabe que soldado em quartel, ele tá pedindo trabalho e serviço, né? Sabe Sim, disso, né? chegou Então, mensagem agora com não, pergunta. não. Tem um diretor e tem uma plateia aqui, sabe? Tem uma galera aqui, né? Sabe? Eu vou chamar uma pessoa aqui. Ó, uma senhora ali de azul ali, né? Fazer uma Ô, diretor. O pessoal que tá fora do estúdio pensa que não vão ser chamados, eles correm, sabe? Falei, ó, essa aqui vai passar, essa vai passar. Tem mais uma pergunta, diretor? Não, a princípio é isso. É isso, né? Fábio, considerações finais, estamos finalizando. Eu sei que o pessoal do outro lado tá assim, ó, pelo amor de Deus, um conteúdo positivo maravilhoso desse, né? Bom, Mas aproveita a câmera para você deixar uma mensagem, seja sobre a questão financeira, sobre a questão espiritual, comportamental, fique à vontade, tá? Isso e também suas redes sociais. ok. Primeiramente, siga, né, ali na comunidade cristã de Ah, investidores, garoto! para que a gente possa cada dia mais estar trazendo para você um conteúdo de qualidade, para que a gente possa efetivamente cumprir o propósito do canal, que é impactar pessoas, fazer com que pessoas tenham vidas mais leves nas suas finanças, para que elas possam investir e efetivamente criar patrimônio, criar uma vida melhor para as suas famílias, né? Se você hoje, em algum nível, se sente roubado ou roubada, né? Se o seu tempo vem sendo roubado pela falta de organização, entenda que outras pessoas já estiveram no seu lugar, eu já estive no seu lugar, e talvez, quem sabe, a gente possa caminhar junto para que você possa também diminuir essa ansiedade, você possa voltar a ter o controle das coisas da sua vida e você possa ter uma vida mais leve, caminhando na direção de você desenvolver um plano financeiro, desenvolver uma vida melhor para a tua família, dando aquilo que você acredita que eles merecem, tá? Que Deus abençoe, eu espero que esse conteúdo tenha impactado, mexido com você de forma a gerar mudanças reais na sua vida
E qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês, tá? Acho que é basicamente isso daí. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a minha esposa, que está aqui do meu lado. Né? Agradeço pela oportunidade. Obrigado pelo seu tempo. O teu canal é um espaço aqui sensacional, Positivo Cast. A gente tem fica tudo a feliz ver. por trazer assim, um conteúdo positivo. Eu acredito que isso é um conteúdo positivo, Fábio, que vai reverberar não só em 2024, mas em 2025, 2026, porque isso vai ficar na rede social para quem quiser desfrutar disso. Isso é conhecimento é poder. Só que mais do que poder é saber o que fazer com isso, né? Com certeza. Não adianta você ter todo um arsenal de ferramentas se você não sabe como utilizá-las, né? Então é basicamente isso. Pô, show. Tá, então, finalizando mais um episódio do Positivo Cast. Que maravilha, hein? A presença desse especialista sobre inteligência financeira. Gente, ó, quem não tá seguindo tá perdendo. Se eu fosse você, indicava um amigo de uns 10 amigos, para seguir as redes sociais do Positivo Cast. Porque é muita informação boa, tá? Segue a gente lá no Instagram, @PositivoCastOFC, TikTok e também no YouTube, que com certeza esse episódio vai estar passando para lá. E é bom você acompanhar, comentar, entrar em contato. E para você que ainda não adquiriu a nossa canequinha Positivo, não perde e faça o seu pedido. É isso aí. Lembrando que o Positivo Cast é um patrocínio de Quinta Queiroz, as melhores cartas de vinhos brasileiras para você. É só entrar em contato ali, @Quinta Queiroz no Instagram, tá? E a Infinity, inteligência artificial na sua empresa, é com certeza o futuro do presente. Mundo dos monóculos, a lembrança de toda uma história nas suas mãos. Deixa eu mostrar para vocês. Ô, Fábio, já viu isso aqui? Olha só que legal. Segura aqui, ó. Esse aqui, gente, quem não sabe, isso aqui é um monóculo. Olha só que legal. Você põe a foto aqui da tua família, vai lembrando, é legal, né? Muito bacana, tá? E não é só isso não, tem outros produtos incríveis. Mandar um abraço pra Flávia. Ela também tem o chamado Negócio com Leveza, que é um projeto direcionado a mulheres empreendedoras, tá? Fica de passagem aqui pra vocês. E também, Positivo Cast é o patrocínio de Sergipe Barbearia, aquele corte do Nordeste qualificado. Eles têm até aplicativo para você agendar, tu agenda direitinho ali, chega lá no teu horário, tá lá te aguardando para fazer daquele tapa, né? Eu vou sempre lá na Sergipe Barbearia, ô Fábio, porque eu sou muito exigente. Eu imagino. Eu vou lá, rapaz, o negócio tá de brincadeira. Quando ele fica até nervoso, ele, né? Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Entendeu? Rosa B Cosméticos, os melhores perfumes. Eu uso o perfume da Rosa B Cosméticos, que é o Azad, aquele árabe cheirosíssimo. E uma menção especial para Anjo Musical. Os melhores instrumentos musical é na Anjo Musical, tá? E também eles fazem locação de equipamentos de qualidade para levar o seu evento ao sucesso com toda certeza. Um abraço ao André e a toda a equipe da Anjo Musical. Oferecimento também Clínica das Águas, é isso, Fábio? Clínica das Águas. São especializados em limpeza de piscina. Limpeza e manutenção de piscinas. É um acho que uns 10 anos. Pessoal. Tem mais de 10 anos ali. O povo tá E limpeza e manutenção. Ainda mais agora nessa época de verão, né? Show. Você que tá precisando fazer uma manutenção, principalmente você que tá no norte da ilha. Nossa. Bacana. Eles são ali do Ratones, mas estão... Atende geral, assim. Atende geral, ali, exatamente. Né? E a Clínica das Águas é realmente sinônimo de saúde, né? Porque se você limpa a sua saúde, a sua piscina, você tá cuidando da sua saúde e da tua família. Tá? BR Condos, gestão inteligente. BR Condos, Florianópolis, é uma administradora de condomínios top, né? E se você quer uma solução em termos de administração para o seu condomínio, BR Condos, Florianópolis. Gestão inteligente, né? Com certeza. Maravilha. E por último aqui, o nosso amigo Leandro, da RPM, Conserto de Painéis de Moto. O diretor já quebrou o painel da tua moto? O meu já quebrou, rapaz. Sério. É brincadeira. Eu achava que não tinha conserto. Eu já levei em várias pessoas, tá? E eu levei, Fábio, lá na RPM. Rapaz, o Leandro sentou lá, pegou com o maior carinho, deu aquele atendimento qualificado. E assim, ó, ele trabalha com eletrônica há, no mínimo, uma década, sabe? Porque quando o cara sabe o problema, ele vê o problema e já sabe da solução do problema. Com certeza. Né? Fala, é isso. Eu fiquei de cara assim. Né? Então é certeza de qualidade, então super indico a RPM, Conserto de Painéis de Moto. Como é que eu faço pra encontrar, gente? Instagram, né? É o novo WhatsApp, né, Fábio? RPM, tá tudo lá. Né? Então é isso. Dado o recado pra vocês, gente, é um prazer. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, tá? Só vou reforçar um pouco mais a nossa caneca Positivo. Adquire já, tá? Parte do lucro está sendo direcionado à Associação Mães que se Apoiam. Segue a associação também no Instagram, @Associação Mães que o que é só QU, tá? Não é QUE, tá? Então, repetindo, a Associação Mães que se Apoiam. Parte do lucro está sendo direcionado lá com o maior prazer. A gente faz isso, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Se é podcast, é Positivo Cast. Fui, até a próxima!